A história de vida de hoje, convido todos a ouvir uma história fascinante e envolvente chamada O Filho Rebelde. Arthur acorda num quarto estranho. Cansado, ele se espreguiça 2 vezes antes de sair da cama. No quarto escuro como breu, Arthur caminha até a janela e puxa a cortina. A luz dos postes da rua entra, trazendo um brilho fraco. É a primeira vez que Arthur pisa nesta cidade, deixando para trás o interior pobre onde viveu por 18 anos. Esta é a casa de seu pai. Atualmente, ele vive com outra mulher, que não é a mãe de Arthur. Arthur não se sente triste por isso, pois seus pais já têm suas próprias vidas. Eles se divorciaram quando Arthur tinha 10 anos, cada um seguindo um caminho diferente, com a única semelhança de que nenhum quis levá-lo junto. Arthur viveu com sua avó no interior por quase 10 anos. Nenhum deles voltou para visitar ele e a avó, até o início deste ano, quando a avó adoeceu gravemente e faleceu. Constantino, seu pai, voltou para casa. Relutantemente, ele trouxe Arthur para cá. No início, Arthur não queria vir. Ele só queria ficar naquela casa velha, onde guardava tantas lembranças com sua avó. Mas seu pai decidiu vender a casa. Sem um lugar para ficar, Arthur aceitou relutantemente acompanhar o pai até a cidade. Ontem, ele passou mais de 10 horas num ônibus, chegando exausto e com o corpo dolorido. Constantino o buscou e o levou para casa, mas logo saiu para o trabalho. Arthur dormiu profundamente até agora, sem saber se o pai já voltou. Ele acende a luz, observa o quarto desconhecido, sentindo a diferença em relação à simplicidade da casa de telhado baixo onde vivia com a avó. Depois, abre a porta e sai. Ao descer as escadas, Arthur ouve um murmúrio de conversa vindo do andar de baixo. Como a conversa é sobre ele para e escuta atentamente, sem descer mais. Você precisa tomar cuidado com a forma como se veste agora. Não somos mais só eu e você em casa. O Arthur não é mais criança, já é um jovem. Não deixe ele ver coisas que não deveria. Arthur ouve Constantino dizer com voz séria. Em seguida, uma voz feminina responde. Já estou acostumada assim, não consigo mudar. Em casa, quero me vestir de forma confortável. Qual é o problema? Estamos na cidade, não naquele interior onde você cresceu, onde as pessoas se vestem como se fosse antigamente. Quando éramos só nós dois, eu podia usar qualquer coisa, você nem ligava. Até se eu não usasse nada, você achava graça. Mas agora, com seu filho aqui, ele sendo jovem, eu não posso me vestir de forma tão ousada. Arthur percebe a irritação na voz do pai, mas a mulher continua, teimosa. Não sei não, quero me sentir à vontade em casa. Se você não está satisfeito, peça para o seu filho ir morar em outro lugar. Arthur sente um aperto no coração ao ouvir aquelas palavras. Ele sempre foi o estranho na família, sempre deixado de lado. Desde pequeno foi assim, e agora não parece diferente. Arthur não sabe se vir para cá foi a decisão certa ou um erro. Ele teme acabar sem casa, sem família. Quer voltar para o quarto, mas ouve a resposta do pai. Você acha que pode falar assim? Ele é meu filho, não é um estranho. Eu tenho responsabilidade com ele. Antes que Arthur pudesse esboçar um sorriso, ele se assusta com a mulher jovem gritando com o pai. Então eu sou a estranha, é isso? Você está dizendo que não tem responsabilidade comigo, não é? Claro, ele é seu sangue, seu filho. E eu, que vivo com você há mais de 10 anos, não sou nada, apenas uma estranha sem nenhum título. Arthur se sente culpado ao ouvir isso. Ele não quer causar sofrimento a ninguém, muito menos ser o motivo de briga entre o pai e aquela mulher. Você está sendo ridícula. Não tenho mais o que dizer. Todos esses anos eu te tratei mal alguma vez? Por que você é tão egoísta com uma criança? Ele é meu filho, e no futuro também será seu filho. Você precisa tratá-lo bem. Ele é seu filho, não meu. Não me obrigue a fazer isso ou aquilo. Arthur ouve cada palavra da discussão entre o pai e a amante. O coração dele pesa. Após hesitar, ele decide descer as escadas. Fingindo não ter ouvido nada,
para evitar a tensão. Quando Arthur entra na sala, a discussão para. Os olhares se voltam para ele. A mulher, talvez por raiva, vira o rosto, mas não consegue esconder a irritação. Constantino franze a testa para a mulher. Depois se vira para Arthur, suavizando a voz. Você acordou, filho? Está menos cansado, Arthur? Sim, estou bem, pai. Chamar de pai não soa natural para Arthur, já que, por quase 10 anos, ele viveu apenas com a avó. Ele sabe que tem pai e mãe, mas nunca teve a chance de usar esses termos carinhosos. Vem, senta aqui, se conheçam primeiro. Constantino dá um tapinha na cadeira ao lado. Arthur se aproxima e senta, sem ousar olhar diretamente para a mulher à sua frente. Não é por medo, mas porque a roupa dela é realmente ousada. Camisola fina de alças, colada ao corpo, exibindo a pele branca e formas sedutoras. Constantino percebe o desconforto de Arthur e joga um casaco para a mulher, dizendo friamente: Veste o casaco, comporte-se. A mulher parece relutante, mas cobre o corpo com o casaco, escondendo-se o que precisava ser escondido. Esta é a Natália, minha esposa, que vai viver conosco. Espero que você se sinta à vontade aqui. E, se possível, gostaria que você a considerasse como uma mãe, diz Constantino. Arthur olha para a mulher à sua frente. Ela parece menos irritada, mas também não está feliz. Olá, Natália, meu nome é Arthur. Desculpe-me se minha presença a incomoda, diz Arthur, baixando a cabeça. A tensão no ar o deixa exausto. Esta é a casa do seu pai. Que direito eu tenho de ficar incomodada? Responde Natália. A discussão parece prestes a recomeçar. A sensação de sufoco faz Arthur querer fugir dali, voltar para o lugar onde realmente pertence. Arthur, não pense demais. Ela tem um temperamento forte, mas é boa pessoa, diz Constantino. Sim, entendi, pai. O silêncio toma conta, interrompido apenas pelo som do ventilador de teto. Arthur quer voltar para o quarto, ficar sozinho, incapaz de suportar a tensão. Posso voltar para o quarto agora? Ele pergunta, olhando para o pai e depois para Natália, esperando permissão dos donos da casa. Está com fome? Come algo antes de dormir. Constantino pergunta com carinho, mas com um olhar cauteloso para a única mulher na casa. Não, não estou com fome, só quero dormir. Volte para o quarto. Se sentir fome à noite, desça e prepare um macarrão instantâneo, diz Constantino. Na manhã seguinte, o som familiar do despertador acorda Arthur. Ele rapidamente faz sua higiene pessoal e desce as escadas. Por mais que quisesse, não pode ficar trancado no quarto o dia todo. A sala está vazia. Arthur olha para a cozinha e vê Natália diante da pia, lavando louça. Ele se aproxima da mesa de jantar e educadamente cumprimenta. Bom dia, Natália. Posso ajudar com alguma coisa? Natália se vira para ele sem nenhum traço de simpatia nos olhos. Tome seu café da manhã. Está pronto na mesa, ela diz com voz fria, deixando Arthur apreensivo. Ele olha ao redor, não vê o pai e pergunta baixo. Meu pai ainda não acordou? Seu pai já foi trabalhar, Natália responde. Entendi, Arthur murmura, hesitando em sentar à mesa. Natália, você já tomou café da manhã? Já comi. Fique à vontade, esta é a casa do seu pai. Arthur hesita, sem coragem de sentar à mesa, mesmo com o estômago roncando. Ele não sente vontade de comer. Está na casa do pai, mas se sente como um intruso. Natália, é a primeira vez que venho para a cidade. Tudo aqui é novo para mim. Se eu não souber de algo, espero que você possa me ensinar. Arthur reúne coragem para dizer. Ele não quer tensão entre eles, pois isso deixaria seu pai em uma situação difícil. Natália o encara, com olhos que misturam cansaço e frieza. Se não souber de algo, é só perguntar. Não quero que seu pai diga que estou te tratando mal. Apesar das palavras suaves, a atitude distante de Natália deixa Arthur desconfortável. Ele quer dizer mais, mas não sabe se ela está disposta a continuar a conversa, então fica em silêncio e termina o café da manhã. Constantino sai para o trabalho e só volta à noite. Durante todo o dia, apenas Arthur e Natália estão em casa.
Após o café da manhã, Arthur sobe para o quarto, ora olhando o céu pela janela, ora ficando absorto, perdido em pensamentos. Ele sente saudade do interior, dos dias tranquilos com sua avó, do lugar que lhe deu amor, mesmo com todas as dificuldades. Arthur percebe que perdeu tudo: a casa antiga, a pessoa que mais o amava. Ele não tem certeza se este lugar pode ser um lar para ele. Aos 18 anos, não é mais uma criança para depender do pai, mas, com apenas o ensino fundamental incompleto, ele não sabe que trabalho poderia encontrar. Não teme dificuldades ou trabalho duro, mas teme que, sem qualificação, a cidade agitada não tenha espaço para ele. Absorto em pensamentos, Arthur não ouve as batidas na porta até que ela se abre. A voz de Natália o assusta. Ei, o que foi? Não ouviu eu te chamando. Natália franze a testa, olhando para o jovem à sua frente, mas não quer repreendê-lo mais. Me dá suas roupas sujas, vou colocá-las na máquina de lavar. Não, eu mesmo lavo, Natália, Arthur responde, não querendo incomodá-la. Tarefas simples como lavar roupa ou limpar, ele pode fazer sozinho. Apesar da recusa, Natália insiste. Não precisa ter vergonha, é rápido na máquina. O comportamento de Arthur desde a manhã faz Natália sentir menos antipatia por ele. Ela percebe que o jovem é gentil e educado. Tá bom, então me ajuda com isso. Arthur aceita. Natália fica parada, observando, enquanto ele vai ao banheiro pegar 2 peças de roupa suja. Ela as recebe e se vira para descer, mas antes de sair, ouve Arthur chamá-la. Natália, espera, tem esta camiseta também. Pode lavar para mim? Natália se vira e vê Arthur tirando a camiseta que usava. Seus olhos se erguem e, imediatamente, são atraídos pelo corpo forte e definido dele. Os músculos bem marcados e a pele morena e saudável fazem os olhos de Natália se arregalarem. Ela não consegue esconder a surpresa misturada com o embaraço. O olhar inicial é como um flash, mas logo se torna profundo, como se quisesse gravar cada detalhe do corpo dele. Naquele momento, algo indizível brilha nos olhos de Natália. Ela se sente estranhamente fascinada pelas linhas fortes do corpo de Arthur, como se estivesse hipnotizada, incapaz de desviar os olhos dos movimentos suaves dele. Quando Arthur se aproxima, Natália desperta do transe. Natália, você tá bem? Tá cansada? Arthur pergunta, notando o rosto dela corado e sua imobilidade, preocupado se algo estava errado. Não, estou bem. Natália responde rapidamente, saindo apressada do quarto. O que acabou de acontecer a deixa confusa e tentada. Depois que Natália sai, Arthur fica parado, atônito. Ele não entende o que aconteceu, porque ela agiu assim. Percebeu o olhar dela, mas não encontrou nada de estranho. Confuso por um momento, ele decide ignorar. Veste uma camisa e desce para a sala, ligando a TV para assistir a um desenho animado que costumava ver na casa do vizinho. No banheiro, Natália fecha os olhos sob o chuveiro, sentindo as gotas frias deslizarem pelas curvas de seu corpo, como se lavassem a inquietação indizível em seu coração. A água acaricia suavemente sua pele clara, destacando as linhas graciosas de uma mulher que já passou da juventude, mas ainda mantém um charme sedutor. Não é à toa que o pai de Arthur a desejou por tantos anos, negligenciando até o próprio filho. As gotas escorrem dos ombros aos braços, contornando a cintura fina, dando a Natália a sensação de que está purificando corpo e alma. Mas, mesmo que a água alivie parte da tensão, ela não consegue parar de pensar no momento anterior. A imagem do corpo forte e saudável de Arthur permanece em sua mente, impossível de apagar. Uma onda de culpa surge, misturada com vergonha e um desejo incontrolável. Natália tenta apagar os pensamentos caóticos, mas aquela imagem a persegue, deixando seu coração emaranhado. Ela não entende por que se sente atraída por Arthur, alguém por quem nunca teve intenções erradas. Esse sentimento é ao mesmo tempo intenso e assustador, como uma chama ardendo em segredo, ameaçando consumir tudo o que ela tenta reprimir.
Sob a água, em vez de encontrar paz, Natália se vê tomada por confusão e contradição. Ela não sabe como escapar desse redemoinho de emoções caóticas que nunca enfrentou antes. Os dias seguintes passam com relativa calma. A casa pequena começa a ter risadas e conversas. Natália já não é tão fria com Arthur. Ela não é exatamente calorosa, mas também não tão distante como no início. Constantino fica ocupado do amanhecer até tarde da noite. Em casa, estão sempre apenas os dois. Arthur, ingênuo e despreocupado, às vezes desce do quarto sem camisa até a cozinha, contando histórias banais para Natália. Ela se esforça para esconder o embaraço no rosto. Evita olhar diretamente nos olhos dele e não ousa ficar muito perto. As emoções caóticas em seu coração crescem, deixando-a cada vez mais sufocada. Natália ainda não sabe como lidar com essas situações delicadas quando algo inesperado acontece. Naquele dia, Constantino sai cedo para o trabalho. Arthur ainda está tomando café da manhã. Então Natália aproveita para lavar roupa e regar as plantas no quintal. Ela está de mau humor, talvez por causa das palavras de Constantino na mesa do café. Nos últimos meses, ela deixou de lado suas frustrações para conviver bem com pai e filho. Mas Constantino acha que ela não trata bem o filho dele. Durante o café, na frente de Arthur, ele insinuou: "Se você estiver incomodado ou chateado com algo, é só me contar." Natália não teve tempo de reagir antes que Arthur sorrisse. "Não estou chateado com nada, pai. A Natália é muito boa comigo. Pode ficar tranquilo." Essas palavras de Arthur ainda ecoam na mente de Natália. Ela tenta ignorar as sensações estranhas que crescem dentro dela. A imagem do sorriso caloroso de Arthur naquela manhã ainda a perturba. Natália vai até a torneira, mas ao abri-la, a água jorra com força, molhando-a completamente. Ela grita, surpresa, e tenta ajustar a torneira, mas a água só sai mais forte, encharcando-a. Antes que pudesse reagir, está toda molhada. Arthur ouve o grito, corre para fora e, vendo a situação de Natália, apressa-se para ajudar. Ele se abaixa, tenta segurar a torneira que jorra com força e fecha a válvula. Mas, no fim, ele também fica completamente encharcado. Ambos estão com roupas de casa, finas, que molhadas aderem ao corpo, destacando suas formas. Natália sente o coração acelerar, o sangue subindo ao rosto, deixando-a ruborizada. Eles ficam parados, constrangidos, sem saber o que fazer. Arthur levanta a cabeça e olha para Natália, seus olhos misturando timidez e embaraço. Natália sente a respiração ficar mais rápida quando seus olhares se cruzam. Ela rapidamente desvia o olhar, evitando encará-lo. "Natália, você tá bem?" Arthur pergunta hesitante, a voz cheia de preocupação. "Estou bem," Natália responde, gaguejando. A tensão entre os dois atinge um nível nunca antes sentido. Natália tenta puxar a roupa molhada para cobrir as partes mais sensíveis, mas seus esforços são em vão. Ambos ficam em silêncio, sob a luz suave da manhã, com gotas d'água escorrendo pelos cabelos e caindo no chão. O silêncio se prolonga. Ninguém sabe o que dizer ou o que fazer. No coração de Natália, emoções caóticas ressurgem, carregadas por um peso indizível. Arthur não é diferente. Seu coração parece apertado. Pela primeira vez, ele sente seu corpo mudar, uma mistura de excitação, medo e desejo. Já na adolescência, ele nunca se apaixonou, nunca esteve tão próximo de alguém assim. Seus olhos não conseguem se desviar de Natália. Uma sensação de fascínio misturada com espanto percorre sua espinha. O coração de Arthur bate forte, cada batida ecoando em seu peito. Suas mãos tremem, como se quisessem tocar algo que ele nunca ousou imaginar. Sua respiração é ofegante, os olhos fixos na imagem à sua frente. Pensamentos caóticos giram em sua mente. Ele não sabe como lidar com esses sentimentos. Uma parte dele sente medo, como se estivesse fazendo algo errado, mas, ao mesmo tempo, um desejo intenso desperta, arrastando-o para um mundo novo, onde a curiosidade e o desejo dominam sua mente. Natália,
percebe algo diferente no olhar de Arthur. A intensidade daquele olhar a deixa ainda mais inquieta. Incapaz de suportar, ela quebra o silêncio constrangedor. Conserta a torneira para mim. Vou trocar de roupa. Sem esperar resposta, Natália entra rapidamente na casa. Arthur fica parado, observando as costas dela. A imagem de seu corpo o assombra, infiltrando-se em cada canto obscuro de sua mente. Ele se pergunta se isso é parte de crescer, ou apenas o fascínio da juventude diante de emoções complexas pela primeira vez. Arthur não ousa entrar em casa, mesmo tendo consertado a torneira. As emoções ainda estão vivas dentro dele. Ele não sabe como enfrentar Natália, temendo que, ao vê-la, pensamentos errados voltem à tona. Atordoado, ele fica parado por um tempo, até que Natália abre a porta e chama. Terminou de consertar a torneira, Arthur. Se terminou, troca de roupa, senão vai pegar um resfriado. Sim, Natália, já vou entrar. Arthur, todo molhado, entra em casa. Natália, agora com roupas secas, está lavando a louça. Arthur terminou de comer e ainda não arrumou. Natália, deixa que eu lavo. Não, eu faço. Vá trocar de roupa. Tá bom. Com medo de molhar o chão, Arthur corre para subir as escadas, mas infelizmente tropeça e cai. Natália ouve o barulho forte, corre até ele e o vê esparramado no chão, com uma expressão de dor. Como você é descuidado? Tá machucado? Consegue se levantar? Deixa eu ver. Natália pergunta, preocupada, enquanto o ajuda a se levantar. Quando sua mão toca Arthur, ele sente um arrepio, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Natália, agora focada, não pensa em nada além de ajudá-lo. Ela o leva até o sofá, verifica suas mãos e pernas para garantir que não há nada grave. Tô bem, Natália. Arthur tenta tranquilizá-la, mas não consegue esconder o embaraço no rosto. Apesar da dor, o toque de Natália faz Arthur sentir algo novo, algo que ele nunca experimentou. Natália continua verificando o pequeno arranhão no joelho dele, tão concentrada que não percebe que a distância entre eles está diminuindo. Arthur, sem querer, observa o rosto de Natália enquanto ela se inclina. Seus olhos param nos lábios finos dela e descem mais abaixo. O olhar dele parece querer explorar lugares que não deveria. Natália não percebe esse olhar até levantar a cabeça e encontrar os olhos intensos de Arthur. A tensão enche o ar, o silêncio se prolonga, tudo começa a parecer sufocante. Você sente dor em algum lugar? Precisa ir ao hospital? Natália pergunta. Arthur não responde imediatamente. Ele está lutando consigo mesmo. Emoções conflitantes, que ele sabe serem erradas, mas a proximidade, o calor de Natália e a curiosidade envolvente estão dominando sua razão. Natália? Arthur sussurra ao ouvido dela, com a voz rouca. Natália não diz nada, apenas o encara. A distância entre eles diminui, até desaparecer completamente, quando Arthur a puxa para si. Suas respirações se misturam. E antes que a razão possa intervir, seus lábios se encontram. O primeiro beijo é apenas um toque suave, mas carregado de emoção, marcando o início de um caminho sem volta. Natália tenta afastar Arthur, mas não consegue resistir. Ela apoia a cabeça no ombro dele, seus corações batendo forte. O desejo como uma chama que consome, Natália sabe que é madura o suficiente para parar. Sabe que Arthur está apenas curioso, querendo explorar o mundo adulto que nunca conheceu. Ela sabe que não deveria ceder, não deveria satisfazer a curiosidade dele. Mas não tem força para resistir à tentação. O desejo dentro dela consome tudo. Arthur puxa Natália para seus braços, segurando-a com força, como se temesse que, ao soltá-la, tudo fosse apenas um sonho. A água de suas roupas molha as dela. Ambos se entregam a um turbilhão de emoções, um desejo incontrolável. Tudo o que resta é paixão e o anseio por satisfação. Os lábios de Arthur encontram os dela novamente. Agora, sem a suavidade inicial. Ele é desajeitado, intenso, cheio de fervor.
É a primeira vez que Arthur faz isso. A primeira vez que tem contato tão íntimo com uma mulher. Ele está aprendendo a fazer coisas de adulto, mas não escapa da inexperiência e da imaturidade. Enquanto estão envoltos no momento, Arthur morde com força o lábio de Natália. A dor traz de volta um pouco de sua razão. Ela o afasta suavemente, mas o olhar dele, fixo nela, parece querer segurar tudo. Natália está confusa. A culpa a atravessa, mas o calor de Arthur a impede de se controlar. Arthur, acho que não deveríamos. Natália diz baixo, com a voz trêmula. Ela está preocupada, com medo, embora seu corpo anseie por afeto. Arthur olha nos olhos dela e por um instante também quer parar. Nós erramos, não é, Natália? Você é a esposa do meu pai. Eu não deveria fazer isso. Não, não é isso. Eu não sou a esposa do seu pai. Sou apenas uma das mulheres dele, diz Natália, com uma tristeza evidente nos olhos. Arthur não entende o que ela quer dizer. Como assim, Natália? Você vive com meu pai há tantos anos, por que diz que é apenas uma amante? Natália dá um sorriso amargo, que parte o coração de Arthur. Na verdade, ele não tem só a mim. Eu só moro com ele porque aceitei me sacrificar. Aceitei ser apenas uma dona de casa. Natália, me desculpe. Você não tem culpa, Arthur. Por que está pedindo desculpas? Quem deveria se desculpar sou eu. Desculpe-me por não manter distância, por te colocar nessa situação. Desculpe-me. As palavras seguintes de Natália são interrompidas por Arthur. Ele se levanta lentamente, os olhos cheios de emoção. Sem dizer nada, ele estende a mão, num convite impossível de recusar. Natália olha nos olhos dele e, apesar da razão gritando para parar, ela toma sua mão. Eles sobem as escadas lentamente, direto para o quarto de Arthur. Eles não dizem uma palavra. Todo o espaço agora é só deles, preenchido pelos batimentos fortes de seus corações. Cada passo parece pesado, como se os levasse a um lugar sem saída. Ainda assim, de mãos dadas, eles seguem. A tempestade de emoções varre tudo, impossível de ser contida. Ao entrar no quarto, Arthur fecha a porta, isolando o mundo lá fora. O espaço pequeno, iluminado por uma luz suave, torna tudo ainda mais íntimo. Natália não consegue mais manter a distância. Natália se aproxima de Arthur. Nesse momento, seus corações batem como um só. E então, tudo acontece. Arthur não hesita mais, avançando para realizar os desejos que sempre carregou. Agora, o beijo deles não é mais hesitante ou desajeitado. É cheio de êxtase, uma fusão de duas almas. Nesse beijo, Arthur sabe que está, de certa forma, amando a mulher que sofreu pelas traições de seu pai. Natália sente a ternura de Arthur e, aos poucos, relaxa o corpo. Nesse instante, não há mais barreiras entre eles. Todas as emoções e desejos que Natália reprimiu por tanto tempo são liberados. Ela abraça Arthur com força, suas mãos apertando as costas dele, sentindo a solidez do jovem. Os beijos se prolongam, mais profundos, mais intensos, levando-os a um mundo só deles. Juntos, caminham até a cama simples de Arthur, onde todos os limites parecem dissolver-se. Naquele momento, tudo fora daquela porta para. Não há mais preocupações, nem pensamentos sobre certo ou errado. Apenas duas pessoas atravessando as emoções mais intensas. Arthur é gentil, delicado. Sua primeira vez é com Natália. Seus olhos estão cheios de ternura e calor. Natália responde com sua experiência, os olhos sonhadores. Ela fecha os olhos, entregando-se à mistura de suavidade e paixão que ele traz. Não há palavras, apenas gestos sutis, toques delicados. Eles se tornam um só. Cada momento cheio de calor. Olham-se, os olhos brilhando com chamas de desejo. As respirações se tornam ofegantes. O rangido da cama de madeira ecoa pelo quarto cada vez mais rápido. E então, no ápice, de mãos dadas, eles se entregam à sensação doce e completa, alcançando juntos o pico do êxtase. Quando tudo termina, Natália repousa atrás da cabeça no braço de Arthur.
Agora a razão retorna. Me sinto tão culpada. Não sei como vou enfrentar ele, ela diz. Arthur acaricia os cabelos dela, beija sua testa e diz suavemente: Você não tem culpa, Natália. Quem tem culpa é meu pai. Ele não é exatamente fiel, não precisa se preocupar. Mas Natália continua preocupada. Se seu pai descobrir isso, ele vai me matar. Agora ela está realmente com medo. Teme que um dia isso venha à tona e ela perca tudo. Constantino a mataria. Por anos, ela viveu dependendo dele. Não tem base alguma, nem família, nem bens. Na verdade, Constantino a tirou de um prostíbulo e a trouxe para ser sua amante. Arthur fica em silêncio por um longo tempo, o coração pesado com pensamentos. A tensão volta quando ele percebe o erro que cometeu. Curioso, ele quis explorar o mundo adulto, satisfazer desejos novos, mas não pensou nas consequências. Como enfrentaria seu pai agora? Será que ele e a mulher do pai poderiam fingir que nada aconteceu e continuar vivendo juntos? Ou será que não conseguiriam controlar seus desejos e cometeriam o mesmo erro novamente? Vou guardar segredo. Meu pai não vai saber, Natália. Fique tranquila. Arthur diz, mas um barulho forte os assusta. A porta é chutada de fora. Constantino, com o rosto vermelho de raiva, fica paralisado, olhando para eles. Seu rosto está pálido, sem cor. Na cama, ambos estão sem roupas. Arthur rapidamente entrega o único lençol para Natália cobrir o corpo, enquanto pega as roupas do chão e se veste, ficando de pé diante do pai. 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 Me desculpe, a culpa é minha. Não tenho justificativas ou desculpas para explicar esse erro, mas, por favor, pai, fui eu. Eu tomei a iniciativa, eu forcei a Natália. Não a culpe. Arthur diz claramente, com a voz cheia de remorso e desespero. Seus olhos encaram o pai. Constantino fica em silêncio por um longo tempo, o rosto marcado por dor, decepção e raiva. Ele não podia imaginar que seu filho jovem ousaria fazer isso, muito menos que a mulher com quem dividia a vida o trairia assim. Você realmente... Estou muito decepcionado, Constantino diz com a voz embargada. Depois, ele se vira para Natália, que tremia sob o lençol fino. Não esperava que você fosse uma mulher tão baixa. Nem um jovem como ele você poupou, ele diz. Natália se ajoelha, sem palavras. Lágrimas escorrem por seu rosto, molhando a seu lençol. Ela sabe que nenhuma desculpa pode livrá-la dessa culpa. Constantino se aproxima, a decepção pesando em seu peito, dificultando sua respiração. Ele olha para Arthur, o filho que, meses atrás, ele queria compensar por todas as privações que sofreu. Mas agora, ele fez algo que Constantino não pode aceitar. Por mais que ame o filho, não consegue perdoá-lo. Vou arranjar um quarto para você. Saia de casa. Não consigo olhar para você agora, ele diz. Constantino avançou, a decepção pesando como uma pedra em seu peito, dificultando sua respiração. Ele olhou para Arthur, o filho que, apenas alguns meses antes, ele desejava compensar com tudo de melhor por todas as privações que o jovem havia enfrentado. Mas agora, Arthur havia feito algo que Constantino não podia aceitar. Por mais que amasse o filho, o perdão parecia impossível. Vou procurar um quarto para você. Saia de casa e vá morar sozinho. No momento, não consigo nem olhar para o seu rosto, disse ele. Arthur abaixou a cabeça, sem coragem de encarar os olhos do pai. Ele sabia que qualquer palavra agora seria inútil. Dominado pelo desejo, ele cometera um erro grave contra o pai, arrastando Natália, sua madrasta, para sofrer as consequências por causa dele. Ao ver Natália encolhida na cama, as lágrimas escorreram de seus olhos sem que ele pudesse controlar. Com a voz embargada, ele disse: Vou sair daqui. Vou trabalhar por conta própria. O senhor não precisa se preocupar comigo. Só peço que não faça nada para machucar a Natália. Por favor, trate-a bem. Constantino não respondeu. Apenas virou-se em silêncio, deixando a porta bater com força atrás de si. Arthur e Natália ficaram no quarto sufocante. Arthur se aproximou da cama. Natália permanecia calada, o corpo tremendo sob um lençol fino,
os olhos marejados fixos em um ponto distante. Ela sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. Desculpe-me, Arthur. Natália começou a dizer. Não precisa se desculpar, Natália. A culpa é minha, não sua. Eu causei problemas para você. Vou implorar ao meu pai para que ele não a prejudique. Arthur respondeu. Não precisa. Ele está com raiva agora. Eu sei bem como ele é. Ir falar com ele nesse momento não vai resolver nada. Não se preocupe comigo, eu mesma vou conversar com ele, disse Natália, vestindo-se e saindo do quarto. Ao ver os passos vacilantes de Natália, o coração de Arthur se apertou. Ele arrumou suas roupas, pegou todas as suas coisas e deixou o quarto que um dia chamou de lar. Ele sabia que, a partir dali, sua vida seria uma sequência de dias incertos, sem um lugar para voltar, sem ninguém para se apoiar. Do quarto ao lado vinham gritos, barulhos de objetos quebrando, misturados com choro e súplicas. Arthur podia imaginar o que estava acontecendo, mas não tinha coragem para intervir. Arthur deixou a casa, deixando apenas um bilhete para o pai. Seu coração estava pesado, carregado de remorso, mas ele sabia que precisava enfrentar as consequências de seus erros. Caminhou sem rumo, deixando para trás os dias de felicidade passageira que tivera, carregando uma dor que nunca seria apagada. Na casa agora reinava apenas um silêncio vazio. Constantino estava junto à janela, atrás dele, um cenário de devastação. Em toda a sua vida, ele nunca imaginara que um dia se veria em tal situação. Natália permanecia sentada no quarto, uma bochecha vermelha pelo tapa de Constantino. Ela parecia petrificada, consumida pela solidão e pela culpa que corroíam seu coração. Ela sabia que, dali em diante, viveria com remorso e arrependimento pelo resto da vida, sem nenhuma chance de consertar seus erros. E assim, a história de pessoas arrastadas pelo turbilhão da paixão e do pecado terminou em ruptura e arrependimento. Não houve um final feliz, apenas dor e perda. Arthur, eventualmente, começará uma nova vida, uma nova felicidade com outra mulher. Mas uma coisa é certa, o que ele viveu com Natália, aquela primeira vez, ele nunca esquecerá. Quanto a Natália, mesmo que Constantino a perdoasse, ela não teria mais coragem de permanecer naquela casa. Sozinha, ela seguirá enfrentando a vida, lutando com suas cores vibrantes, apenas esperando que um dia consiga deixar tudo para trás e viver bem o resto de seus dias. Às vezes, na vida, só nos resta aprender a aceitar as consequências de nossos erros e continuar vivendo com feridas que nunca cicatrizam. E assim termina nossa história. Junte-se à conversa nos comentários deste vídeo e faça parte da nossa família de apaixonados por histórias. Adoramos interagir com nossos inscritos, ouvir suas opiniões e ler seus comentários sobre nossas histórias. O que você faria se fosse o protagonista? Acha que o amor e o afeto podem justificar tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto das paixões proibidas. Obrigado por escolher nosso canal e se juntar a nós nessa jornada cheia de paixão e drama em cada história real. Esperamos vê-lo em nossas próximas histórias.